Olá, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos iniciando mais um estudo bíblico e invocamos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amado Pai Celestial, abençoe essa reflexão e fale ao nosso coração, para que possamos conhecer a Tua verdade, para ficarmos cada vez mais firmes na fé, confiantes, seguros, em união e comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer por me receber novamente em sua casa. Eu convido hoje a refletirmos sobre um dos maiores inimigos da nossa vida de oração. Nós vimos no estudo anterior que a oração é um dever que Deus nos deu. Mais do que um dever, podemos dizer que é um privilégio de podermos conversar e estarmos em comunhão com o nosso Deus. Vimos também que o apóstolo Paulo nos convida a orar em todo tempo em espírito, com todo tipo de oração e súplica. Isto é, em todos os momentos e situações em que estamos, seja no trabalho, seja no lazer, na alegria, tristeza, numa doença, necessidades, seja lá onde e como nós nos encontramos, temos que ter esse espírito de oração. E quem tem esse espírito de oração irá acatar aquilo que Paulo diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, isto é, em todo o tempo. Nós queremos agora abrir o nosso texto do estudo de hoje, que é o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, os 3 primeiros versículos. Diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. É um texto de dura exortação, mas também de instrução e encorajamento para preservarmos esta atitude de oração no Espírito. É importante olharmos o contexto. No capítulo anterior, capítulo 3, Tiago denunciou os conflitos que estavam existindo nas igrejas, das quais ele estava enviando esta carta, entre as pessoas que queriam disputar posições de destaques dentro da igreja, onde muitos queriam ser mestres. Tiago então adverte para que eles tenham cuidado e denuncia a briga entre eles, para ver quem seria o melhor e ocuparia as melhores posições na igreja. Tiago então pergunta nesse versículo 1: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? E assim como pergunta, Tiago responde também perguntando: Vem dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tiago está dizendo: vem dessa natureza pecaminosa, corrompida, das paixões do coração pecaminoso? E em seguida, Tiago expõe quais são os efeitos sobre aqueles que deixam essa natureza pecaminosa os dominar. Ele fala em várias consequências, e entre elas está a vida de oração, que é afetada diretamente por essa natureza corrompida. Vale lembrar, como nós já citamos, Paulo fala sobre o vigiar na oração.
A nossa natureza pecaminosa precisa ser vigiada, porque ela é preguiçosa, indolente, indisposta para com as coisas de Deus. Ela é hostil e inimiga de Deus, não quer saber nada a respeito das coisas divinas. Essa velha natureza, como é chamada também, o velho homem, vem desde o pecado de Adão. E essa mancha continua dentro de nós, atrapalhando nossa vida de consagrados, nossa vida de testemunhas, nossa vida de oração. E como já falamos, mesmo nós sendo já batizados, considerados nação santa, propriedade exclusiva de Deus, mesmo sendo justificados pela fé, tendo o perdão dos pecados que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, mesmo assim a paixão pecaminosa permanece dentro de nós. O que Deus fez na conversão foi colocar dentro de nós um novo princípio de vida. Foi nos dar uma nova orientação. Transformou o centro da nossa vida, mudou o alvo, mudou o foco da nossa vida, cuja meta agora é outro prazer, é o prazer em Cristo. Ele é o centro e tudo da nossa vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E mesmo sendo novas criaturas pela fé em Jesus Cristo, isto não significa a remoção da nossa natureza pecaminosa. Ainda somos inclinados ao mal, ao pecado. E vou dizer, sentimos prazer em praticar o mal. Como disse Tiago à igreja, estes prazeres que estão em conflito, em luta dentro de vocês. Quando fala em prazeres, na Bíblia, ela tem uma conotação de algo assim como proibido, pecaminoso, mundano. São os prazeres da carne. E Tiago cita alguns deles. O primeiro que nós temos aqui é a cobiça, no versículo 2. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar, ter, maldosamente o que pertence ao nosso próximo, que é dos outros. É o primeiro efeito desses prazeres proibidos. Querer algo que pela lei de Deus não é permitido, nós não devemos ter. E quando alguém cai nessa tentação e consegue aquilo que maldosamente cobiçou, Tiago diz, nada tem. Isto é, não terá prazer e satisfação de ter conseguido. Quem é do mundo vive sempre num estado de cobiça. Ele nunca está satisfeito e sempre vai querer ter mais, experimentar mais para preencher esse vazio dentro dele. Em segundo lugar, dentro desse versículo 2 ainda diz assim, matam e sentem inveja. Nós não podemos interpretar este matar de forma literal. Ninguém na igreja estaria disposto a tirar a vida do seu irmão na fé, seja lá por qual motivo, não. Mas significa que todo aquele que é dominado pelas paixões do mundo, isto é, pelo próprio tentador, pode chegar ao extremo em que ele está disposto a fazer qualquer coisa para atender esta sua paixão pecaminosa e alcançar assim os seus objetivos. Ora, isso aí explica quando nós vemos uma pessoa que nós consideramos equilibrada, sensata, simpática, gente boa, fazer uma bobagem, uma estupidez na sua vida. Então as pessoas ao redor dele, amigos, vizinhos, parentes, ninguém consegue entender como ele agiu desta maneira tola, dessa maneira boba. Mas nós sabemos da onde vem. Vem desta velha natureza, dessa paixão pecaminosa. E assim também é com o pecado da inveja, que diz Tiago.
onde o invejoso não deseja o que é de outro. Ele deseja apenas que o outro não tenha o que tem. Não, é injusto, ele não merece, parari, parará, por aí. Salomão diz em Provérbios 14:30, uma frase interessante. Ele diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, paz, tranquilidade. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Poderíamos dizer que a inveja corrói a pessoa internamente. No terceiro ponto, no final do versículo 2, diz: nada tem porque não pedem. Essa é mais uma das consequências, mais um efeito desse apego, desse amor às paixões da carne. Nada tem significa que nunca estão satisfeitos com o que possuem. Depois diz: porque não pedem. Ao invés de pedir a Deus para que Ele encha seus corações, satisfaça as suas necessidades, eles procuram encher a vida deles de propósito e significados tolos, sem pedir a ajuda de Deus, como se Ele nem existisse. E o resultado nós vemos por aí: pessoas vazias, insatisfeitas, cheias de inveja e cobiça e, principalmente, longe de Deus. Em quarto lugar, Tiago complementa no versículo 13: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Ora, quem é do mundo não faz oração. E quando ele inventa de orar, ainda pede mal, porque vai pedir a Deus o que não pode ter, o que Deus não pode dar e não quer dar. E por que não? Porque ele vai esbanjar em seus prazeres, complementa Tiago. Meus irmãos e irmãs, nós corremos o risco de também orarmos mal, de estarmos pedindo mal, em desacordo com a vontade de nosso Pai Celeste. A motivação pode estar errada. Talvez também oramos para satisfazer os nossos prazeres. Pode ser até uma oração bonita, bem elaborada, mas a motivação está errada. Podemos estar pedindo a Deus por um motivo egoísta, somente para satisfazer os nossos desejos. É bom prestar atenção nisso também quando orarmos. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma luta. Tiago fala aqui no texto de um conflito interior no coração de todos nós, entre o espírito, a fé e a natureza pecaminosa. Nós sabemos pela palavra divina que é a força do maligno que nos tenta para valer e que tem apenas duas metas: impedir que oremos e conquistar o nosso coração para os prazeres e desejos pecaminosos do mundo. Vale um aviso: não podemos dar ouvidos a esses prazeres malignos. Não nos deixemos dominar por estas paixões pecaminosas. Veja que nós falamos aqui em prazer, chamado de prazer porque é gostoso. O pecado é gostoso. A nossa natureza maldosa, a nossa paixão pecaminosa, gosta da sacanagem, gosta de fazer e praticar o mal porque é prazeroso. Bom, depois vem o preço, Aí vem o resultado, a vergonha, vem a ressaca e vem as consequências. E às vezes pode ser até tarde demais. Vamos prestar atenção para essas palavras que o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, essa foi apenas a primeira parte deste estudo de hoje. Nós vamos continuar, se Deus assim o permitir, na próxima semana.
Antes, porém, de orarmos em conjunto a bênção, vamos cantar junto com o grupo Vida.com a respeito de um outro tipo de prazer, que é a alegria, que é a satisfação, que é o prazer que se chama Cristo. É o hino 105 do nosso livreto. O meu prazer é Cristo, que falta e não terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que está nele é certa a salvação. Eu já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com todo amor. Ao mundo, ó Deus, eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo e ser teu protetor. Na lida desta vida, em tentação me dou. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz do céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que está nele é certa a salvação. Sabendo que está nele é certa a salvação. Sabendo que está nele é certa a salvação. É certa a salvação. É certa a salvação. Amém. Vamos orar a bênção em conjunto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Lembramos que sábado às 20 horas teremos o nosso encontro com Deus na sua casa. Fiquem todos bem e dominem essa vossa natureza pecaminosa, ela é maligna. Tchau.